Nosso quadro Saúde hoje vai falar sobre os riscos e benefícios nas atividades físicas. Nós estamos na Cardio Prime, no Centro Médico do Ribeirão Shopping, mas nós vamos falar de riscos de atividades físicas e benefícios na Cardio Prime. É isso mesmo, porque é aqui que você vai entender um universo que existe de riscos e benefícios. O nosso convidado, cardiologista, Dr. Pedro Schwartzman. Dr. Pedro, eu poderia dizer que muita gente às vezes vai para uma atividade física para ter ganhos, e pode ter ganhos, mas também pode ter prejuízos ou riscos. É bem interessante esse assunto, Lelinha. Obrigado novamente por estar aqui. Quando a gente fala em termos de exercício na população, fique bem claro, eu sou bastante favorável. A atividade física ela é benéfica para quase tudo. Melhora o controle da hipertensão, melhora o controle do diabetes, reduz a obesidade, reduz câncer, reduz risco de metástase em quem está em quimioterapia. Então, a atividade física ela traz diversos benefícios. Mas eu acho que é importante a gente alertar também os riscos. Então, eu vou te dar alguns exemplos para te dar um panorama dessa realidade. Então, pega, por exemplo, uma pessoa de 50 e poucos anos que não faz atividade física, é sedentária e resolve fazer o futebol de final de semana, que é bem comum da gente ver, né? Só para você ter ideia, uma atividade física intensa num indivíduo previamente sedentário, como esse que eu citei, aumenta quase 100 vezes o risco de infarto. Só para a gente ter ideia como essa pessoa está suscetível aos riscos, né, da atividade física. Então, acho que é interessante esse assunto, da gente poder orientar a população também, que é fundamental, é muito importante uma avaliação prévia a uma atividade física para que ela usufrua de todos os benefícios que o exercício possa ter, mas minimizando também os seus riscos. Mas realmente muitas pessoas, depois dos 40, dos 50 e até mesmo dos 60 anos, falam, poxa vida, agora eu preciso fazer uma atividade. E aí ela parte uma atividade assim, com uma ânsia de achar que ali ela vai resolver tudo. E aí é que moram os riscos, como por exemplo esse que você mencionou, do futebol. Com certeza, né? A população geralmente tem na cabeça que o exercício é benéfico, mas o exercício a gente tem que encarar ele como um remédio também, ele tem uma dose. Não pode ser muito pouco, que ele vai trazer muito pouco benefício, mas também não pode ser em excesso, especialmente numa pessoa que tem fatores de risco para infarto. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente for analisar os riscos de uma pessoa acima de 35 anos para iniciar uma atividade física de uma maneira sustentada. A principal causa de morte em atletas acima de 35 anos é a doença coronariana. E muitas vezes a primeira manifestação dessa doença coronariana é uma morte súbita. Nossa. Felizmente, é muito raro, mas quando acontece é super trágico, né? Geralmente a mídia é chamada, vai fazer o evento, tem aquele alerta na população, mas passa o tempo, o pessoal meio que esquece isso daí. Então é importante que a pessoa faça uma consulta bem feita, seja examinada, tenha um eletrocardiograma de repouso, e se tudo isso for normal, muito provavelmente aquela pessoa vai ser liberada para fazer atividade física. Mas a gente tem vários recursos diagnósticos para proteger essa pessoa, pelo menos minimizar os riscos para quem tem mais de 35. Para quem tem menos de 35, porque tem pessoa também, o outro lado da moeda. Eu tenho 20 anos, eu vou sair fazendo exercício, né? Vou sair para uma maratona, por exemplo. Então, existem algumas doenças genéticas do músculo do coração, são as chamadas cardiomiopatias. E elas têm uma frequência na população relativamente pequena, mas algumas delas podem se manifestar com arritmia no esforço. Então a pessoa vai fazer uma maratona e aí tem uma morte súbita, ou às vezes tem um desmaio. Desmaio durante a atividade física é grave, precisa ser avaliado, é um sinal de alerta. Quer dizer que se a pessoa ela sente alguma coisa durante a atividade, é um alerta, então? Com certeza, qualquer sintoma, dor no peito, um cansaço extremo, tontura ou desmaio, principalmente desmaio, ou se ela tiver um antecedente na família de morte súbita, jovem, ela tem que ser avaliada. Mas, infelizmente, tem algumas doenças, e uma delas que é a mais comum, é uma doença genética, chama cardiomiopatia hipertrófica, até aquela doença que acometeu o jogador do São Caetano, muitos vão lembrar lá em 2004, quando faleceu de maneira súbita jogando contra o São Paulo. Aquela doença chama cardiomiopatia hipertrófica, é a causa mais comum de morte em atletas jovens. Muitas vezes o atleta não tem manifestação nenhuma e às vezes apresenta morte súbita. E é tão fácil fazer o diagnóstico, com um simples eletrocardiograma a gente pega.
Verdade. Quer dizer que é falta realmente de um check-up, digamos, de um acompanhamento. Eu acho que é falta de conhecimento da população, de informação, porque se as pessoas souberem que isso é raro, mas se você tiver, eu acho que você corre muito risco. E uma avaliação, mesmo que pontual, pode salvar uma vida. Eu diria para você, ó, nós estamos agora mais ou menos no meio do ano. Esse ano eu já tive 2 atletas com essa doença que eu tive que orientar a reduzir a intensidade do esforço. Olha isso, doutor. Fica aí, gente, a informação, a dica, né? Que tantas coisas podem ser evitadas. Quer dizer, na hora que a pessoa está indo para uma atividade física, toda contente, achando que está fazendo um bem para ela, mas sem se prevenir com um auxílio, com uma consulta médica, muitas vezes é o momento de que ela está indo para um risco e não para um benefício. E outro comentário também que eu quero fazer, o exercício ele é tão importante que a gente tem que mensurar de maneira objetiva a intensidade do esforço. Então, por exemplo, eu pego meus pacientes que já fizeram cirurgia de revascularização à ponte de safena, ou que já tiveram um infarto, ou que estão até em fila de transplante de coração e a gente coloca para fazer exercício. Verdade. Verdade, desde que seja igual a um remédio, uma dose. Nem tão pouco para que não faça tanto efeito, nem muito, porque afinal de contas ele é cardiopata, ele tem problema no coração. Então a gente mensura de uma maneira objetiva através da ergospirometria ou do teste cardiopulmonar. Eu consigo mensurar exatamente a janela de benefício do exercício para esse tipo de paciente. Ah, doutor, muito obrigada. Olha, adorei. Você fala de uma maneira que fica tão claro pra gente, né? E um assunto tão importante. Agradeço mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, Lelinha. Mais uma vez com o Dr. Pedro, na Cardio Prime, no Centro Médico do Ribeirão Shopping. Vai aí os nossos agradecimentos, que abre as portas para a gente poder levar esse conteúdo tão importante para você. Aqui no Centro Médico do Ribeirão Shopping, que traz conforto, facilidade, enfim, todos os itens necessários para que você possa vir cuidar do bem maior que você tem, que é a sua saúde.